Esse aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e estamos tentando voltar com o canal. Desculpem, a qualidade nunca foi boa, realmente, a qualidade técnica do canal, mas aqui o nome mesmo já diz, né? Coração Tricolor. Então eu faço as coisas aqui de coração, tá? Hoje, naturalmente, que eu estou aqui para falar de Fluminense e Ceará. Um jogo que será realizado à noite e por causa de uma punição o Ceará vai jogar sem torcida, ok? Então o que é um fator importante e positivo para nós, tá? No meu modo de ver, é obrigação vencer o Ceará. Nós não somos fregueses de nenhum time do Nordeste e não somos fregueses do Ceará. Agora, eu digo o seguinte, o Fluminense, hoje, ele tem que vencer o Ceará pelo seguinte, o Fluminense, ele tem a obrigação de ser o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Obrigação. G4 é obrigação, não é? Houve um período em que nós estávamos lá em cima, não é? Estávamos disputando, ameaçando o Palmeiras, até que teve um Fluminense-Palmeiras no Maracanã, que foi 1-1, o técnico do Palmeiras falou que o Palmeiras não conseguiu desenvolver mais, porque sentiu medo nos jogadores do Palmeiras, e realmente nós empatamos depois de começarmos perdendo o jogo. Eu estava ali, eu vi na minha frente aquele cara do Palmeiras quando cruzou, o tal do Rony, ele parou, eu falei, não acredito que esse cara vai virar e vai tentar na bicicleta, vai jogar a bola lá na antiga geral. E o cara acertou, saco! Eu falei assim, esse desgraçado nunca mais vai acertar uma bola dessa na vida dele, tinha que ser contra o Fluminense. Ou seja, no ano em que o Fluminense bate vários recordes, no ano em que o Fluminense é tanto destaque na mídia por causa do Fred, depois o substituto dele, o Cano, porra, o Fluminense não consegue, melhor dizendo, ganhar o Campeonato Brasileiro porque vem o Palmeiras com essa cagada toda. Só que acontece, e aí que é o ponto, que o G4 é obrigação. O Palmeiras está lá em cima, Internacional segundo lugar, Flamengo terceiro. Eu não creio que nós temos como tirar, mas nós tiramos o Corinthians, né? E estamos no G4. Nós fomos lá dentro e tiramos no 2-0. Tem desculpinha que o time tava não sei o que, tava isso, tava aquilo, fomos lá e ganhamos, acabou. E ainda teve um lance que o Cássio, num lance, só fez 3 pênaltis no Cano. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer somente uma coisa, além da vitória do Fluminense, que é essencial, que vai dar aproximadamente, se o Fluminense entrar na fase de grupos, como quarto colocado, já que nós já ganhamos do Corinthians, botamos o Corinthians no G5, que vai também, porque o Flamengo ganhou, não é? E abriu aí 1 ou 2 vagas, mas o Corinthians, quem terminar em quinto também vai, mas o quarto lugar é nossa obrigação, porque nós tiramos o Corinthians do quarto. O que eu quero dizer é que, quando eu estava vendo o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, um cara deu uma notícia, um repórter, de que o Atlético Paranaense tem um planejamento de até 2024 ser campeão do mundo. O Atlético Paranaense não tem Libertadores, mas eles têm 2 Sul-Americanas. Eu sempre disse isso aqui, quem não tem cão, caça com gato. O que falta ao Fluminense é planejamento. O cara que é o presidente do Atlético Paranaense, ele já disse que se não fosse ele, que ele é uma espécie de Eurico Miranda, né? É um cara que junto com o Alberto do Alibe, esse Mário Celso Petralha, já esteve envolvido aí no escândalo de arbitragem do Ivens Mendes, que resultou no rebaixamento do Fluminense, que o Fluminense não cumpriu, porque não tinha que cumprir, porque descobriram o escândalo de arbitragem. Esse cara chegou a ser banido do futebol, junto com o Alberto do Alibe, e voltaram atrás. Do Alberto do Alibe do Corinthians e esse cara do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Então, assim, isto à parte, e eu tenho tudo isso aqui explicado num vídeo chamado Pague a Série B é o Cacete. Então, isto explicado, deixando isso de lado,
O que importa é que esse cara tem planejamento para o Atlético Mineiro. Outro dia ele disse que se não fosse ele, o Atlético Paranaense seria um clube de bairro. Entende? Agora, o Atlético Paranaense... O que eu falo do Fluminense? O Fluminense não tem planejamento? O planejamento tem que começar assim... Faz jogador em Xerém, não é? Esses jogadores que são feitos em Xerém não tem que cair na mão do empresário, tem que irem para o time principal pelas mãos do Fernando Diniz, atual técnico tricolor, e o Fluminense com estes jogadores tem que conseguir títulos, depois sim, no mínimo um ano jogando no time de cima, vender esses jogadores, né? Porque a minha preocupação é a seguinte: Nino, André, Martinelli e tantos outros, Luiz Henrique que já foi, Matheus Martins que está para ir, o Fluminense vai vender esses moleques todos, vai ser uma eterna máquina de fabricar craques e vender, Xerém, só isso e nada mais, porque o ideal é que você faça craques, o Fluminense faz. Com esses craques, consiga títulos e depois sim venda esses jogadores no valor que eles realmente têm e não no valor que o Luiz Henrique foi vendido. Não é? Então, quer dizer, o Atlético Paranaense, eu sempre falei isso, se o Fluminense não consegue um título intercontinental, que seja zoado por não conseguir a Libertadores, mas que consiga a Sul-Americana, como o Atlético Paranaense é bicampeão da Sul-Americana e tem o projeto de ser campeão do mundo até 2024. Agora eu pergunto, o Fluminense tem esse projeto? Ou vai ficar se pegando só no Mundial de 52 que ninguém reconhece? O Palmeiras também não conhece, que reconhece o Mundial de 1951, que foi o mesmo campeonato, Taça Rio. Palmeiras campeão em 51, Fluminense campeão em 52. Mas o Palmeiras está correndo atrás desse título mundial, feito um condenado, feito um desgraçado. E o Fluminense? E o Fluminense está vendendo jogador e pegando William Bigode e Felipe Melo do Palmeiras. Fazendo um favor, reforçando o Palmeiras, com todo respeito ao torcedor Felipe Melo. Todo respeito ao torcedor Felipe Melo e ao pai dele. Mas, como jogador, assim, não faz sentido. Se eles mesmos forem analisar friamente, não faz nenhum sentido o Fluminense fazer o que faz, não é? Dispensar jogadores a preço de banana, vender jogadores a preço de banana de Xerém, para contratar Fábio, Felipe Melo, Cris Silva, William Bigode e tantos velhos, né? Manter Matheus Ferraz, não é? Então, é o que eu digo sempre. Cadê o planejamento do Fluminense? Uma das coisas que faz parte de um planejamento são as freguesias, não é? Tipo, eu já expliquei isso aqui mais de 1000 vezes. Eu acho que o Fluminense agora recuperou a vantagem em cima do Corinthians, ou está empatado. Mas eu já fiz vídeo aqui dizendo que dos 12 grandes e tradicionais, o Fluminense tem 11 adversários, correto? Ele é o 12º. Desses 11, o Fluminense é freguês de 8. Só não é freguês do Corinthians, do Cruzeiro e do Botafogo. Como pode um time ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro se ele é freguês de 8? A freguesia conta. Por isso que o Fluminense ganha do Corinthians em ocasiões especiais ou não. Porque o Corinthians é freguês. É a magia do futebol. O Fluminense estava perdendo 2-0 para o Botafogo, empatou do nada. É a magia da freguesia. Mesma coisa contra o Cruzeiro. A magia da freguesia. Existe freguesia. Então, essa freguesia que o Fluminense tem com 8, como que ele vai se sair bem? Mas o Atlético Paranaense, qual é a solução para isso? Se o Atlético Paranaense também está na mesma situação do Fluminense, é freguês de tanta gente, o que é que eles têm que fazer? Planejamento. Eles têm planejamento. A gente não consegue Libertadores? Vamos de Sul-Americana. Vamos de Copa do Brasil. Vamos de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Para chegar ao Mundial. O que importa é o Mundial. Porque vocês veem aí como o Palmeiras, se o Palmeiras não trocaria todos os títulos brasileiros e sul-americanos por um mundialzinho só. Claro que trocaria. E é o que o Atlético Paranaense está visando. É o planejamento do Atlético Paranaense. Agora, fica a pergunta no ar. Mário Bittencourt, o Fluminense tem esse planejamento? Bom, tricolores, eu espero que sim. Vamos torcer, o Fluminense tem obrigação hoje. Campo neutro, portões fechados, sem torcida, é campo neutro.
O Fluminense tem a obrigação de ganhar do Ceará hoje, mesmo que seja de 1-0 no último minuto de jogo. Tá? Obrigação. Obrigação terminar o Campeonato Brasileiro daqui a algumas rodadas em quarto colocado. Obrigação. Tá? Esse era o meu recado. Peço, por favor, que deem um like se vocês gostaram. Comentem, ativem o sininho das notificações e se inscrevam no canal, por favor. Deem essa força. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.